Olá, este vídeo eu vou falar sobre os fatores de risco para pré-eclâmpsia e a eclâmpsia em gestantes. Bom, o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, que é o PHPN, preconiza que no pré-natal de baixo risco devem ser realizadas um mínimo de 6 consultas, mais as pacientes, ou seja, as gestantes que são classificadas como de alto risco, essas então devem ser monitoradas quinzenalmente ou até toda semana. Sinais da pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia ela se manifesta com edemas na face, nas mãos, nos membros inferiores ou edema generalizado. A pressão arterial que é aumentada, aumento do peso corpóreo, né? Aumenta de peso semanalmente, 2 quilos até 2 quilos. E proteinúria, que é a perda de proteína pela urina. Aqui eu estou mostrando uma figura que se pode fazer aí a leitura de alguns exames através desta fita teste. A eclâmpsia ela se caracteriza por coma ou convulsões que são precedidas de cefaleia, epigastralgia, que é a dor de estômago, e perturbações visuais. Às vezes ela tem dupla visão também, ou vista, como diz ela, embaçada. Como dizem as gestantes que elas estão com a vista embaçada. Fatores de risco. Aqui é os fatores de risco propriamente dito para síndrome hipertensiva específica da gravidez ou a doença hipertensiva específica da gravidez. Obesidade, extremos da fase reprodutiva, que seriam adolescentes ou mulheres acima de 35 anos. Diabetes, hipertensão, nefropatias, história familiar ou até pré-eclâmpsia e eclâmpsia em gestações anteriores. Dietas hipoproteicas, que é baixa proteína, e hipersódicas. Baixa escolaridade, atividade profissional fora do domicílio, também pode gerar estresse. Grupo sanguíneo AB tem mais propensão. Primigestas, gestações múltiplas, hidropsia fetal e neoplasia trofoblástica. Então, esses são os sinais que podem, os fatores, né, de risco que podem desencadear a doença hipertensiva específica da gravidez, ou seja, existe a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia propriamente dita. Bom, esses sinais podem intensificar os riscos porque a pré-eclâmpsia ou a eclâmpsia pode desencadear descolamento prematuro da placenta, que é o DPP, prematuridade, então o parto pode acontecer antes de 40 semanas, aliás, antes de 37 semanas, baixo peso ao nascer, então são os bebês pequenos, e óbito fetal, que são os PIGs, né, esse baixo peso ao nascer, pequeno para a idade gestacional, e óbito materno e fetal. Alterações morfológicas e funcionais. Aqui é uma explicação do que ocorre quando a mulher tem uma pré-eclâmpsia. Então, há o espasmo das artérias, diminuindo então o diâmetro dos vasos sanguíneos, o que impede o fluxo de sangue aos órgãos e elevando então a pressão sanguínea. A placenta, os rins, fígado e o cérebro, eles têm as suas funções deprimidas em até 60%, o que comprova então que os distúrbios hipertensivos na gravidez são graves. Então veja, quando há diminuição, diminui o diâmetro dos vasos sanguíneos, vai impedir com que o fluxo de sangue vai até esses órgãos, né? Comprometendo então esses órgãos. E aí vai comprometer o que também? A circulação placenta fetal. Então, circulação materno, placenta fetal. Por isso que os bebês podem nascer prematuro e ter baixo peso ao nascer. Aos profissionais da saúde, analise os fatores de risco para essa patologia, faça o diagnóstico precocemente e corrige os fatores como, se possível, sempre se possível, no pré-natal.
obesidade, hipertensão, diabetes e atividades laborais excessivas. É possível ainda na pré-concepção, antes até do pré-natal, antes até de engravidar, reduzir danos às mães e aos fetos, né, ou bebê. Então, é necessário que toda mulher, antes de engravidar no pré-natal, ela seja orientada e investigada sobre esses fatores de risco. O conhecimento dessas informações é fundamental para reduzir a estatística de morbidade e mortalidade materna e fetal, porque a patologia com uma das maiores incidências entre as gestantes é a pré-eclâmpsia e eclâmpsia. A maior incidência de todas é essa doença hipertensiva específica da gravidez. Aqui eu deixo a bibliografia consultada. Olha, fatores de risco para a síndrome hipertensiva específica da gravidez entre mulheres hospitalizadas com pré-eclâmpsia. E o outro é assistência de enfermagem dirigida à gestante com a doença hipertensiva específica da gravidez. Então, eu trouxe essas duas aqui, bibliografia consultada para fazer esse vídeo. Então, é só isso. Se você gostou, acesse meu canal. Se você tiver dúvidas, deixe sua mensagem. Muito obrigada e até o próximo vídeo.